Pronto. Beleza. Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, né? Maravilha. Tomara que minha internet não oscile. Hoje ela está oscilando bastante. Não sei se eles estão fazendo alguma manutenção. Acho que eles estão trocando a fibra. E aí tá caindo de vez em quando. Tomara que não caia. Né? Se cair, só dá uma segurada que depois volta. Tá bom? Mas aí vocês avisem. Caiu, travou em tal parte, tal, não sei o que é para poder, na hora que voltar, eu me situar ali onde travou. Belezura, galera? Então, voltando aqui ao nosso Clube do Livro, tá bom? Hoje é o nosso encontro de número 4, né? Esse nosso quarto encontro, né? Semana passada não tivemos, né? Não tivemos encontro porque eu extraí 2 dentes, né? Então, extraí os meus sisos inferiores e aí acabou que a dentista disse, ó, tu tem que ficar em repouso, não pode fazer, não pode ficar falando, né? E eu, cara, não acredito. Aí eu tive que ficar calado, né? Não pude falar. Então aí passei 4 dias, extraí segunda retrasada e fui voltar a trabalhar quinta passada, mas ainda falando bem devagarinho, e sexta passada também estava falando bem devagarinho, e aí não podia ficar falando durante 40 minutos, né? Então é por isso que a gente não teve o nosso Clube do Livro na semana passada, mas essa semana voltamos aí com força total para a gente continuar a trabalhar o nosso livrinho querido aqui, que é o Sobre a Brevidade da Vida. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, né? Então tá aqui, Sobre a Brevidade da Vida, a minha edição é esta, e hoje nós vamos comentar um pouquinho o capítulo 6, né? E como eu coloquei lá no spoiler, lá no grupo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre autoafirmação. Né? Então, é um fenômeno, né, da psicologia que eu acho assim, sempre muito interessante, esse fenômeno da autoafirmação. E aí eu vou ler nesta edição aqui, e depois eu vou ler nesta edição aqui mais antiguinha que eu tenho, que eu achei também muito bacana a tradução. Então, o capítulo 6, hoje eu vou ler mais o texto aqui, que o Seneca diz pra gente. Capítulo 6, ele vai dizer assim, ó. Lívio Druso, ou Druso, homem perspicaz e veemente, né? Homem perspicaz e veemente. Quando revogou as novas e más leis dos Gracos e reuniu enorme multidão por toda a Itália. Não encontrou um modo de encerrar suas ações, as quais, uma vez iniciadas, nem podia concluir, nem era mais livre para abandonar. Execrou, então, a sua vida desde os primórdios, inquieta, dizendo que só a ele nunca havia acontecido de ter férias, nem mesmo quando garoto. De fato, ainda menino, e usando a toga pretexta, ousou recomendar réus aos juízes e exercer sua influência no foro, de modo tão eficaz que consta que chegou a determinar alguns vereditos, onde não iria dar tão precoce ambição. Era possível saber que tão precoce audácia daria em grande infortúnio, tanto público quanto privado. Assim, tarde se lamentava por não ter tido quaisquer férias, sendo desde menino insubordinado e molesto no tribunal. Discute-se se morreu pelas próprias mãos, pois sucumbiu depois de repentinamente aparecer com um ferimento sofrido na virilha. Há quem se questione se sua morte fosse voluntária, mas ninguém que fosse oportuna. É supérfluo chamar à memória os muitos que, apesar de parecerem felicíssimos para outros, deram contra si testemunho exato ao detestar cada um dos atos de sua vida. Vou ficar por aqui. Então vamos lá comentar esse capítulo 6, que eu achei assim riquíssimo. A primeira coisa é Lívio Druso, homem perspicaz e veemente. Nessa minha outra edição aqui, né, diz assim: Lívio Druso, indivíduo ríspido e violento. Olha só que bacana. E deixa eu ver no PDF de vocês, né, que eu enviei. Como é que tá aqui? Lívio Druso, homem atuante e enérgico.
né? Então, a gente tem aqui algumas características, algumas atribuições, alguns adjetivos, né, para poder caracterizar, para poder descrever o Lívio Druso, né? Então, perspicaz, veemente, atuante, enérgico, indivíduo ríspido e violento, né? Então, olha só, vamos continuar aqui no texto. O indivíduo ríspido e violento, né? Com uma onda de apoio de fãs, ele propôs leis, né? Sem previsão de qualquer resultado, né? Além de não compatibilizarem com desistência, uma vez encolados, né? Dele se relata que teria declarado ser, que aqui que é o ponto que eu quero comentar, vou até marcar aqui. Então diz assim, ó. Dele, olha só, aí aqui eu começo o meu comentário. Dele se relata que teria declarado ser, desde berço, mal acariciado pelo destino, porque nem mesmo, quando adolescente, desfrutara de um dia de folga. Quando ainda estava sob tutela e trajava a pretexto juvenil, atreveu-se a conduzir para julgamento alguns acusados e valer-se com eficácia de sua influência a tal ponto que certas decisões ele, né, Lívio Druso, as forçou em favor próprio. E aí o Sêneca questiona, até onde não iria aquela imaturidade ambiciosa, certo? Então aqui a gente tem uma característica de um personagem, que é o Lívio Druso, ou Lívio Druso. Ele era um indivíduo ríspido e violento, né? Vou utilizar esse texto aqui para a gente se basear no comentário de hoje. Então, ele era um indivíduo ríspido e violento. Então, desde jovem, ele já tinha ali movimentos de ambição, né? Tanto que ele pegava aqui, quando ele estava sob tutela, ou seja, quando ele ainda era um estagiário, para a gente utilizar uma linguagem moderna, né? Então, ainda quando ele era estagiário, quando ele era menor aprendiz, né? Quando ele estava ali no primeiro emprego, o que ele fazia? Ele teve a ousadia, a audácia de fazer o quê? De conduzir para julgamento alguns acusados, né? E valer-se com eficácia, né, de sua influência, a tal ponto de que certas decisões, o Lívio, esse jovem, as forçou algumas decisões em favor dele mesmo. Né? Então ele usava aqui o tráfico de influência que ele tinha para o quê? Para algumas decisões ali no tribunal, ele, né, receber em favor dele mesmo. Certo? Então nós temos aqui algumas atitudes já meio que temerárias desse jovem bem aqui. Mas aqui o ponto inicial é que o próprio Lívio Druso, né, esse nosso personagem aqui do capítulo 6, ele próprio reclama, né? Ele próprio relata que desde berço, mal acariciado pelo destino, a gente já falou sobre destino no encontro passado, né? Ele desfrutara de um dia sequer de folga. Então ele estava o tempo todo ali em ação, o tempo todo ali em agitação, o tempo todo em movimento. Como diz na edição do PDF, ele era um homem atuante e enérgico. Só que ele reclamava disso, né? Ele relatava, ele declarava que desde berço, né, ele foi mal acariciado pelo destino. Então é como se ele dissesse assim, cara, desde guri eu recebi uma maldição. Desde guri eu fui amaldiçoado. Ou vida, ou azar. Eu fui amaldiçoado a quê? A não ter um dia somente de folga. Então, desde berço, desde criança, desde os primórdios de sua vida, né, ele teve esse movimento de estar ali sempre em ação, sempre em ação, sempre em ação, sempre em ação, sempre em ação.
Nessa minha outra edição aqui, ó, ele diz assim: execrou então a sua vida desde os primórdios inquieta. Que legal essa frase, né? Execrou então a sua vida desde os primórdios inquieta. Então a vida dele desde os primórdios, ele execrou, amaldiçoou, né? A sua vida que desde os primórdios, desde o seu início ali, era inquieta. Inquieta, vida inquieta. Desde o começo da sua vida. Então, ele se sentia inquieto. Isso daqui é um ponto importante que vai levar ao segundo movimento aqui. Mas imagina esse tipo de pessoa, que desde criança já, desde jovem, né, desde adolescente, ele já se percebe inquieto. É uma pessoa que não consegue descansar. É uma pessoa que não consegue relaxar. É uma pessoa que não consegue ficar tranquilo. Ficar tranquila. Não. Ele se caracterizava, inclusive, ele relatava que, cara, desde jovem, desde cedo, desde criança, desde dos inícios, desde os primórdios da minha vida, então a minha vida sempre foi inquieta. Eu sempre tive uma inquietude dentro do meu peito, me agitando internamente para que eu pudesse fazer alguma coisa. Para que eu pudesse ser um indivíduo aqui ríspido e violento. Então, desde criança, parece que eu fui amaldiçoado pelo destino a ter essa vida de inquietude, de inquietação. Ao ponto que ele vai crescendo, esse indivíduo ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele chega ali, né, a sua estatura juvenil, e ele tem umas atitudes audaciosas, minimamente falando. Ele tem umas atitudes aqui meio que de autoafirmação, que é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Então, desde jovem, ele já tem uma inquietude no seu peito, e quando ele chega à estatura infantil, à estatura juvenil, então ele começa a ter atitudes de autoafirmação. E como é que tu sabe que são atitudes de autoafirmação, Otton? Justamente nesse segundo parágrafo aqui, quando o Sêneca diz assim, quando ainda estava sob tutela, ou seja, utilizando a linguagem moderna, né, quando ele ainda era estagiário, né, e trajava ali a toga juvenil, ele se atreveu, né? Então imagina que esse jovem aqui, que Livio Druso, ele estagiava, né, ali, vamos dizer, num TJ, num Tribunal de Justiça, e ele era o estagiário dali. Mas ele não era o estagiário, vamos dizer assim, da área do direito, né? Ainda que fosse. Bora supor isso. Então ele era o estagiário da área do direito, em que, de repente, ele deveria ali organizar uma peça ou outra para o juiz. E ele, em vez de organizar uma peça ou outra, ele fazia o quê? Ele queria julgar. Ele queria ser o juiz ali de uma determinada causa, de uma determinada ação. Então, era este o tipo de comportamento de Livio Druso. Então, a gente começa a imaginar assim, cara, o Livio Druso, ele tinha um comportamento, né, que é típico ali do comportamento adolescente, que é o comportamento de autoafirmação. Ele já tinha uma inquietude, né, ele já percebia que tinha uma inquietude desde o começo de sua vida, e ele estava ali fazendo movimentos de autoafirmação. Que era tipo isso. O meu papel enquanto estagiário é A, mas, por alguma razão interna, eu vou fazer mais do que A. Eu vou ter um movimento a mais. E aí, com isso, né, ele se tornava ali uma pessoa ríspida, violenta, uma pessoa perspicaz, veemente. Ele se tornava uma pessoa que estava o tempo todo ali agindo. O tempo todo agindo, o tempo todo agindo. Então, tu consegue imaginar agora aí como era mais ou menos do perfil, né, do Lívio. Então, ele tinha esse perfil jovem, ainda não era velho, era jovem, mas tinha certas atitudes de autoafirmação. Ele não conseguia, muitas vezes, se colocar no seu lugar, no seu posto juvenil.
Não, ele ultrapassava muito isso. Certo? Então ele agia muito mais do que aquilo que ele deveria agir naquele determinado momento. Então ele tinha uma ousadia. E o Sêneca pergunta: até onde não iria aquela imaturidade ambiciosa? Nessa outra edição, o Sêneca pergunta assim: onde não iria dar tão precoce ambição? E aí ele conclui: era então visível um atrevimento precoce que iria desencadear males sem número, tanto para particulares como para o bem comum. Então o Lívio, ele tinha o quê? Ele tinha atitudes, né, que fazem parte do movimento adolescente, do movimento jovem. E tem um filme, né, que eu não sei se vocês já assistiram, talvez assistiram porque eu acho que foi ano passado que saiu, vamos dizer assim, a continuação dele, que é o Top Gun. Né? Então, Top Gun nos anos 80, anos 90, foi a febre, né? Foi a febre ali, quem tem 40, 50 anos sabe muito bem disso. Né? Tom Cruise, novinho e tal, não sei o quê. Top Gun, As Indomáveis, 1986, foi uma febre. E no Top Gun, a gente tem lá o Maverick, lá no primeiro Top Gun, lá em 1986, a gente tem o personagem do Tom Cruise, o Maverick, ele era tipo o Lívio, aqui do capítulo 6, né, do Sêneca. Então, se você já assistiu o primeiro Top Gun, lá de 1986, então tu vai perceber que o Maverick, lá em 1986, ele é um jovem, ele está ali na sua estatura juvenil, e ele está o tempo todo tendo atitudes de autoafirmação. Ele está o tempo todo tendo atitudes de autoafirmação. E aí, para quem assistiu o filme, sabe que o pai do Maverick foi um excelente piloto. Então, foi um piloto de elite. Só que o pai dele morreu, teve um sinistro lá, o pai dele acabou morrendo, acabou vindo a falecer, e o Maverick vai seguir a carreira do pai. Só que na hora que ele entra para a academia dos pilotos de elite, muita gente começa a comparar o Maverick com o pai dele, que era uma lenda. E ele não queria essa comparação, ele queria ser reconhecido por aquilo que era a capacidade dele. Só que como ele tinha uma imaturidade juvenil, né, ele acabava tendo várias atitudes egoístas temerárias. Que gerava prejuízo tanto para ele quanto para o coletivo. Né? Que é isso que o Sêneca fala aqui. Né? Onde vai levar essa precoce ambição? É possível perceber, saber que tão precoce audácia daria em grande infortúnio, tanto público quanto privado. Então, quando a gente tem um jovem que ele é muito audacioso, que ele está tentando se autoafirmar, nós vamos ter um jovem com uma característica que vai autodestruir e vai prejudicar outras pessoas. Então, o nosso personagem do capítulo 6 é um personagem que é um jovem que teve muita atitude de autoafirmação e atitudes que geraram prejuízos tanto para ele quanto para as outras pessoas. Certo? E aí aqui eu quero que você preste atenção, que é o seguinte, o que é autoafirmação? Né? O que é autoafirmação que eu estou falando aqui? Né? Então, a autoafirmação é meio que uma necessidade que uma pessoa tem de se destacar diante dos outros. Olha só. Então, quando uma pessoa tem uma necessidade de se destacar diante dos outros, com o objetivo de ser, respeitado, com o objetivo de ser, 2, aprovado, com o objetivo de ser, 3, enaltecido, então a gente tem um tipo de autoafirmação que é neurótica, que vai gerar um prejuízo.
que era meio aqui, quando eu li esse capítulo 6 aqui, era meio que o movimento do Livio Druso. Então, ele tinha uma agitação interna, né? Ele tinha uma violência interna, certo? E ele tinha atitudes que o beneficiavam totalmente. Cara, eu vou manipular aqui no julgamento para poder o resultado, o juízo, eu receber meu favor, em favor próprio. Né? Então, uma atitude antiética. E ele fazia esse movimento todo porque ele simplesmente queria se autoafirmar. Então, quando eu li aqui, eu falava assim, cara, Livio Druso é um adolescente querendo se autoafirmar. Então, a autoafirmação é uma manifestação neurótica de se destacar diante dos outros, para poder ser respeitado, ser aprovado, ser enaltecido. Assim como o Maverick lá em Top Gun, As Indomáveis, lá em 1986. Então, o Maverick, ele fazia manobras, acrobacias, né, assim, muito temerárias, né? Ele invadia o espaço, ele ultrapassava a velocidade, tudo isso, né? E acabou gerando um prejuízo para ele dentro da academia lá de formação dos pilotos de elite. O Lívio, o nosso personagem aqui, ele também tinha esse tipo de movimento, né? Tanto que acabou gerando prejuízo. Então, a autoafirmação destrutiva, ela se configura, e aqui é o ponto que eu quero tocar, ela se configura como uma enorme carência afetiva, que algumas pessoas têm, né, de estar em evidência, para poder ter as suas qualidades reforçadas a todo momento. Então, aquela pessoa que tenta ali o tempo todo se autoafirmar, é uma pessoa que tem uma carência afetiva. Ela é carente afetivamente. E ela precisa estar em evidência para poder ter as suas qualidades reforçadas a todo momento. Sabe quando essa autoafirmação é muito comum, né? Nós temos aqui um monte de mulher, né? Então, sabe quando essa característica de autoafirmação é muito comum? Quando tem um término de relacionamento. Então, pode prestar atenção. Né? Talvez já tenha acontecido contigo, né? De repente, tu tem algumas amigas que já passaram por isso. Pode prestar atenção nesse movimento. Tava aqui namorando, tava no relacionamento, tava no casamento e tal, essa coisa toda, parará, não sei o quê. E aí termina. Pô, deu ruim, deu treta na relação e tal, não sei o quê, parará, ela simplesmente terminou, ponto. Pós-término, né? O que a pessoa começa a fazer? Ela começa a postar foto muito arrumada, né? Ela começa a postar foto, né, de biquíni, ela começa a postar foto do seu rosto, né, maquiada, bem produzida. Ah, Otton, mas isso é para levantar a autoestima. Também. Mas só que é um processo de autoafirmação. Porque muitas vezes, no relacionamento, ela não estava muito atenta para isso, ou muitas vezes o próprio relacionamento retirou isso dessa pessoa. Né? O companheiro, a companheira não reforçava essas qualidades e ela vai abrindo mão, vai deixando de lado. Então, quando termina, ela precisa acessar de novo, ela precisa, cara, não, eu tenho qualidade aqui, não, eu sou bonita, não, eu tenho minha beleza. E ela faz esse movimento de levantar a autoestima, né? E a autoestima tem a ver com a autoafirmação. Né? Então, esse é um movimento. É um movimento normal? É um movimento normal, tranquilo. Certo? Se torna neurose, se torna neurótico, se torna disfuncional quando? Quando a pessoa precisa o tempo todo receber um elogio de fora para que ela, né, acalme ali a sua angústia e precise ter essas qualidades reforçadas. Eu tenho uma amiga que e eu já conversei sobre isso com ela, né, ela tem essa necessidade de autoafirmação. Então ela vai lá e posta uma foto toda produzida, toda produzida, toda produzida o tempo todo. Mas qual é a motivação dela? A motivação dela é receber uma mensagem. Nossa, fulana, você está linda. Nossa, fulana, você está maravilhosa. Nossa, fulana, que gostosa que você está. E se ela não recebe isso, ela adoece. Entende? Então aí a autoafirmação ela se torna disfuncional.
porque a pessoa passa a depender, né, de reforçadores externos para poder enaltecer as suas qualidades. Então, esse é o perigo da autoafirmação. Então, o Lívio Drusso aqui, ele tinha isso, né? Ele não postava foto no Instagram com um filtro bonito e ele nem dançava no TikTok. Mas o que ele fazia? Ele se utilizava do seu cargo, ele extrapolava a sua função, se utilizava do seu cargo para poder conseguir, né, causas em favor de si, ponto, né? E ele tinha atitudes que feriam, acabava ferindo ali as outras pessoas. O mesmo exemplo do Maverick, né? O Maverick, ele agia de maneira imprudente ali, porque ele queria apagar o legado do pai dele, não apagar, ele queria deixar de lado essa comparação em relação ao pai dele, ele queria para as pessoas enxergarem a qualidade que ele tem, né, enquanto piloto. E assim o Maverick agia. Então, o nosso personagem aqui do capítulo 6 é um personagem que precisa, que necessita de autoafirmação. Só que qual é a consequência disso? Né? A consequência disso é gerar um prejuízo para outras pessoas, né? E também para si, certo? E também para si. E aí, o Sêneca, ele continua aqui o texto, e isso daqui é muito interessante, olha só. Ele diz assim, onde não iria dar tão precoce ambição? Era possível saber que tão precoce audácia daria em grande infortúnio, tanto público quanto privado. Então, né, a consequência da pessoa que está o tempo todo ali querendo autoafirmação é ser aquela pessoa que fica enchendo o saco, sabe? Não sei se você já conviveu com uma pessoa assim, né? Aquela pessoa que está o tempo todo, ah, eu sou bom, ah, tu é ruim, ah, não, eu sou melhor, né? Ah, eu fiz isso, ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz muito melhor. A gente pode até aproximar esse tipo de característica com o narcisista, né? Então, é um tipo de pessoa que está o tempo todo exaltando as suas qualidades, exaltando as suas características. Porque, na verdade, é uma pessoa totalmente insegura. Né? O narcisista, por exemplo, é uma pessoa completamente insegura. A pessoa que precisa de autoafirmação o tempo todo é uma pessoa completamente insegura. É aquela pessoa que fica dizendo, eu sou bom o tempo todo. E eu sei fazer o tempo todo. Eu dou conta o tempo todo. Né? Então, uma pessoa que é internamente insegura e ela precisa externalizar isso o tempo todo. E aí, às vezes, ela externaliza isso verbalmente, às vezes ela externaliza, faz esse movimento através de ações. E as ações, para poder acalmar a crise interna dela de insegurança, as ações extrapolam os limites. E é aquela pessoa que se torna muito entrona, é aquela pessoa que não consegue entender o seu lugar. E ela começa, né, a fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, mas não é com uma boa intenção. A única intenção dela é acalmar o seu conflito interno, de achar que ela mesma é insegura. E aí o Seneca continua. Discute-se se esse jovem que precisa se autoafirmar o tempo todo, se ele morreu pelas próprias mãos, pois sucumbiu depois de repentinamente aparecer com ferimento sofrido na virilha. Né? Então tem uma discussão, ele do nada, ele aparece com ferimento na virilha, e aí levanta-se uma hipótese, cara, foi ele que causou esse ferimento na virilha, ou foi alguém que causou esse ferimento na virilha? Ou seja, ele cometeu suicídio, ou foi alguém que cometeu um homicídio, foi alguém que assassinou ele? Não se sabe, só sei que de repente ele apareceu lá, e aí acabou falecendo depois desse sofrimento, depois desse ferimento na virilha. Ponto. Aí a observação do Sêneca. Há quem questione se sua morte foi voluntária. Tipo isso. Então, há quem questione. Cara, eu acho que ele se matou. Velho, eu acho que ele cometeu suicídio. Velho, eu acho que ele que decidiu ir por esse caminho. Então, existem, ou existiam aqui, pessoas que fizessem esse tipo de pergunta. Cara, pô, eu acho que ele cometeu suicídio. Aí o Seneca continua, vírgula,
mas ninguém, cara, isso daqui é muito forte, mas ninguém que fosse oportuna. Há quem questione se sua morte fosse voluntária, mas ninguém que fosse oportuna. Deixa eu ler aqui em outra tradução. Questiona-se se não foi ele mesmo que se privou da vida, pois caiu por terra de repente, abatido por um grande ferimento na virilha. Não falta quem pensa ter sido uma morte voluntária. Em todo caso, em todo caso, ninguém duvida que sua morte foi oportuna. Era tipo assim, eles estavam comemorando. Bicho, graças a Deus, graças à natureza, graças ao destino, esse miserável aqui morreu. É tipo isso que o Seneca tá falando. Então, algumas pessoas, né? Não falta quem pense, cara, alguém matou ele ou ele se matou. Só que ele continua. Em todo caso, ninguém duvida que sua morte foi oportuna. Imagina só se esse cara era legal. Ou ele era um chato. Pra ninguém. Cara, todo mundo olhou assim a circunstância, todo mundo olhou a contingência e viu assim, bicho, porra, morreu, velho. Bacana, ó. Foi certinho no tempo, porque ele já estava enchendo muito saco. Então a morte dele foi extremamente oportuna. Que bom que o destino, que bom que a natureza levou ele. Por quê? Porque ele era um sujeito que estava ali o tempo todo precisando de autoafirmação. O tempo todo de autoafirmação. Então imagina só. Imagina tu comemorar a morte de alguém. A gente comemora geralmente morte de bandido, né? Esse aí merece morrer e tal. Recentemente o Guilherme de Pádua, né? O Guilherme de Pádua morreu. E aí o outro ator que namorava, que era casado com a menina que o Guilherme de Pádua matou, esqueci o nome dele agora. Ele comemorou, né? Ele falou assim: hoje o dia amanheceu mais feliz, mais leve e tal, não sei o quê, porque o Guilherme de Pádua acabou que faleceu, né? Então, Raul Cortez, Raul Gazola, alguma coisa assim, né? Ele comemorou, né? Quando o Guilherme de Pádua veio a falecer. Então, geralmente a gente comemora a morte de alguém, né? Geralmente é de um bandido, de uma pessoa que fez um mal a alguém, não é isso? Cara, essa pessoa aqui, eu sei que essa pessoa fez um mal aqui a alguém, então aí quando essa pessoa morre, eu comemoro, né? Acho que foi tipo ele não foi serial killer, mas ele estava meio que matando algumas pessoas lá em Brasília, ou Goiás. Foi ano passado também, recente, que o pessoal ficou procurando ele durante uns 20 dias. Na hora que a polícia encontrou, matou, muita gente comemorou. Pá, pá. E a gente tem aqui inúmeros casos. Tem um sequestrador de um ônibus, acho que foi no Rio de Janeiro também, né? Que quando a polícia conseguiu capturar, né? Inclusive a gente viu um documentário dele numa aula de psicologia jurídica, né, na faculdade, né? E aí ele passou ali o dia todo sequestrando um ônibus, e aí no final a polícia conseguiu capturar. E aí quando a polícia captura, né, por toda a emoção, né, tudo muito passional, os policiais ali acabaram sufocando ele, matando ele. Mas recentemente a gente tem um exemplo que estava no hype aí, na Netflix, a gente tem o Dahmer, né? Que era que ele comia, né? O canibal. E a gente vê lá nos relatos, no julgamento, né? Os familiares, né? Das pessoas que ele assassinou, comemorando. Ah, pô, comemorar aqui, comemorar, né? Finalmente morreu e tal. Ele foi preso e aí acabaram matando ele na prisão. Então, geralmente a gente comemora,
né, o ser humano ele tem a tendência a comemorar a morte de pessoas, né, que fizeram mal a outras pessoas. E quando eu li isso daqui, eu falei, cara, isso daqui é muito pesado, velho. Porque ninguém aqui, ninguém, né, duvidou que fosse realmente como se fosse uma providência. Cara, o Dulce morreu. E que bom que ele morreu. Que bom que ele morreu, cara, porque realmente foi uma providência. Ninguém duvida que foi oportuna a morte desse cidadão bem aqui. E aí aqui simbolicamente a gente aprende alguma coisa com isso. A gente aprende que a pessoa que precisa o tempo todo se autoafirmar, a pessoa que necessita o tempo todo que as suas qualidades elas sejam exaltadas, né, elas sejam reconhecidas, elas sejam validadas, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que vai cair na morte existencial, na morte emocional. O Livio Druso aqui perdeu a sua morte, perdeu a sua vida, perdão, fisicamente, perdeu a sua vida. Mas quanto de nós, muitas vezes, não precisamos e não queremos e não temos esse movimento de eu preciso de uma autoafirmação, eu preciso de uma validação aqui daquilo que eu estou sentindo. E aí, se a gente fica nesse movimento o tempo todo, logicamente, daqui a pouco, isso vai gerar um prejuízo para uma outra pessoa, isso vai gerar um prejuízo para os relacionamentos, mas principalmente isso gera um prejuízo para a pessoa que necessita de autoafirmação. O nosso personagem de hoje morreu fisicamente. E a biografia dele é contada hoje a partir dessa lógica. Ele chega até nós como esse indivíduo violento, indivíduo ríspido, indivíduo que se declarou amaldiçoado pelo destino, porque a sua vida desde novo era inquieta, e uma pessoa que precisava de autoafirmação o tempo todo, o que levou a uma imaturidade ambiciosa. E aí ele acabou fazendo o quê? Ele acabou, por uma providência do destino, da natureza, ele acabou vindo a óbito. E ninguém sentiu saudade dele. Essa que é a treta. Ninguém sentiu saudade. Pelo contrário, acharam oportuno a morte dele. Oportuna a morte dele. Né? Então, a autoafirmação é um movimento de carência afetiva, né? E é um movimento de defesa do ego. O ego ele se vê frágil, ele se vê insuficiente, ele se vê incapaz e ele precisa ser reconhecido, ser aprovado, ser respeitado pelas outras pessoas. E aí, para ele obter essa aprovação, esse respeito, né, ele precisa externalizar o tempo todo isso. Ele precisa sinalizar o tempo todo isso. Só que quem convive com um tipo de pessoa desse sabe que é extremamente chato. Se você faz isso, cuidado. Se é um modo de ser, ou seja, se é uma característica constante e repetida, então presta muita atenção. Presta muita atenção. Se tu não está precisando o tempo todo de autoafirmação. Presta muita atenção. Tá? Porque senão a consequência vai ser ninguém vai te suportar. Né? A consequência vai ser você se afastar das pessoas, as pessoas se afastarem de você, e você não vai obter segurança por aí. A autoafirmação é uma tentativa de obtenção de segurança e de maturidade, só que ela não é a resposta certa. A autoafirmação só alimenta o ciclo da pessoa insegura. A autoafirmação só alimenta o ciclo da pessoa que é insegura de si. Então, não é pela autoafirmação que você vai conseguir obter
né? A calma e a tranquilidade. Não é pela validação que você vai conseguir obter uma segurança e uma estabilidade. Não é por esse movimento de estar o tempo todo exigindo, externalizando, sinalizando essa autoafirmação que você vai se sentir mais seguro e se sentir mais capaz. É por um outro caminho. Qual é o caminho, Otto? Eu preciso seguir, então, se eu não devo seguir esse caminho da autoafirmação? O caminho é você ter pensamentos realistas sobre quem você é. A autoafirmação é uma estratégia de comportamento, né, que não faz você refletir de verdade sobre quem você é. A autoafirmação, ela furta a tua identidade. A autoafirmação é uma tentativa frustrada, uma tentativa equivocada de você estabilizar quem você é, de você estabilizar a sua identidade. Então, todas as pessoas que procuram estabilizar a sua identidade através da autoafirmação só caem no ciclo vicioso de necessidade de validação. Então, o caminho para sentir-se mais segura, mais seguro, o caminho para compreender as suas qualidades, compreender os seus pontos positivos, compreender as suas delícias, não é o caminho da autoafirmação. A autoafirmação, nesse sentido, não é uma conselheira sábia. Beleza? Então, acho que por hoje é isso. Alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Não? Não? Então, beleza. Então é isso, capítulo 6. Então, capítulo 6, hoje falamos sobre... É muito cansaço. Capítulo 6, hoje nós falamos de autoafirmação, tá bom? Leia de novo, se você já leu e tudo mais, leia de novo, né, para poder você compreender, para poder você visualizar esse nosso personagem aqui do capítulo 6. Né? Evelyn está dizendo, pensando melhor, faço isso como fuga da realidade, né? É isso. Vai falar sobre autoconhecimento, né? Tudo isso aqui que a gente está falando, na verdade, é sobre autoconhecimento, Jéssica, né? Em certa medida. Né? Estou trazendo aqui alguns conceitos e tudo mais. Se aparecer alguma coisa nesses capítulos aqui sobre autoconhecimento de maneira específica, né, eu trago, sem dúvida nenhuma. Eu posso trazer um conceito e dicas práticas, né, sobre autoconhecimento, tá? Mas tenta ir relacionando, né? Porque o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a gente reconhecer os movimentos da nossa alma, tá bom? E alma aqui não no sentido religioso, mas alma no sentido emocional, no sentido de individualidade, né? Isso é que significa alma, né? Então, o autoconhecimento diz isso, né? Então, no encontro passado, por exemplo, a gente relacionou muito, né? Falou liberdade, né? Falou sobre pessoas que ficam apegadas ao passado, galera que não se situa no presente, medo do futuro. Então, tudo isso é autoconhecimento. Né? Tudo isso é autoconhecimento. Então, muita gente acha que autoconhecimento é tipo assim, eu vou conhecer as minhas características positivas e negativas e isso é autoconhecimento. Isso é um ponto mínimo do autoconhecimento, né? Isso é um ponto mínimo do autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento diz, né, de como a gente interage o tempo todo com a gente mesmo, com as pessoas e com a vida. Né? Então, se eu percebo que aqui eu sou uma pessoa insegura, então isso é autoconhecimento. Então, cara, eu sou uma pessoa insegura. Eu não sei receber bem elogios. E geralmente algumas pessoas são assim, às vezes um tímido, ou às vezes uma pessoa insegura, ela não sabe reconhecer elogios, né? Ela não sabe receber bem elogios, né? Então alguém vai lá e elogia. Nossa,
Opa, que legal, poxa, você é inteligente, poxa, você fez esse trabalho bem feito, poxa, você é muito bonito, pô, você é simpático, pô, você é legal, né? A pessoa fica, ih, né? Toda ali, aquele sorriso amarelo, hein? Acho que não, e tal. Então aí vocês que não sabem receber elogios, façam a seguinte atividade, é bem simples. Quando alguém te elogiar, receba. Só isso. Se alguém te elogiar, quando alguém te elogiar, receba. Só agradeça. Obrigado, né? E depois pense, cara, esse elogio foi em relação a quê? Esse elogio foi em relação a quê? E foi que essa pessoa me elogiou. Ela viu alguma coisa em mim, ela viu alguma coisa que eu entreguei, alguma ação concreta que eu tive. Ela percebeu isso como qualidade e deu um feedback. O que é o elogio? É um retorno, é um feedback daquilo que você entrega. Ou se a gente fosse falar de característica estética, de quem você é esteticamente. Né? Então, a pessoa que é bonita vai lá e recebe esse elogio. Ah, tá bonita. Pronto, esteticamente. Ainda que você não reconheça, mas se tem um, dois, três, quatro, cinco elogios em relação à mesma característica, então aí você só aceita. Em vez de falar assim, que aí vem a falsa modéstia, né? Que aí vem a falsa modéstia. Não, que isso? Não, não sei o quê. Ou então vem realmente o que a gente chama de distorção, né? Uma distorção cognitiva. Realmente a pessoa, cara, tá me elogiando por quê, velho? Não sei. Né? Não sei porque essa pessoa tá me elogiando aqui. Eu não consigo reconhecer isso. Então tem uma incapacidade de ter um conceito equilibrado de si. E de onde é que vem essa incapacidade? Será se você foi muito criticado? Será se você foi muito cobrado? Será se você nunca foi elogiado? Então, acontece muito. Então, se você passou por um ambiente de muita crítica, por um ambiente de invalidação, por um ambiente de tu só fez mais do que tua obrigação, então acaba que receber um elogio é algo estranho realmente. Não está dentro do teu repertório, não está no lugar comum do teu emocional não reconhece isso. E aí acaba que você fica sem reconhecer realmente o elogio. Estranho, cara. Estranho, tá? Né? Jéssica tá dizendo assim, eu trabalho com o público, vive me dizendo o quanto sou simpática e o quanto sei escutar as pessoas. Eu acho isso tão normal, é tão de mim, que eu não consigo me sentir à vontade recebendo elogio. É simples, mas não sei lidar bem. É isso. Então só aceita, só diz obrigado. E diz assim, é isso mesmo, obrigado, é isso mesmo. Eu sei escutar as pessoas. Né? E sim, é um elogio. É normal? Pode ser normal para você, mas não deixa de ser uma qualidade. Não é porque é normal, não é porque é costume, que não deixa de ser uma qualidade. Muito pelo contrário, né? O que é qualidade e defeito? Se a gente for dizer assim, são atos, são características que a gente tem que são normais dentro da gente. Que fazem parte do nosso recurso, que fazem parte do nosso repertório. Isso é qualidade e defeito. Acabou. Então, um defeito é algo normal. Uma qualidade é algo normal. Não acho qualidade, porque geralmente a gente acha assim, ah, se for classificar isso daqui como qualidade, é uma característica extraordinária. Então aí sim é uma qualidade, mas na verdade não é. Não tem nada disso de ser algo extraordinário para poder ser qualidade. Não. Então não invalide, Jéssica, quando alguém te elogiar. Aceita. Principalmente que muita gente, né, como tu diz, vive me dizendo. Então é um feedback constante. Então, aceite. É isso mesmo, cara. Eu sou simpática mesmo. Acabou. É isso.
E começa a aceitar isso. Começa a internalizar isso. Em vez de invalidar o elogio. Naivri, eu nunca sei pronunciar teu nome, eu acho que é isso. Nairi, eu não aceito, acredito por falta de autoestima mesmo. É isso. Né? A autoestima é um olhar que a gente tem para algumas características, né? Eficiência, utilidade, né? A percepção, senso estético, né? Então, a autoestima, ela diz disso, né? Então, quando você não aceita, né, é porque tem ali minimamente, né, uma distorção, né, da tua identidade, certo? Então, você se sente inseguro, ou dependendo do tipo de elogio, em qual ponto o elogio vai chegar, né? Porque aí tem o elogio que é o quê? Que é a parte estética, beleza. Aí, em relação à parte estética, a gente pode comentar, né? Na parte estética, então, bom, beleza, é aceitar, acabou, né? Só que tem gente que realmente não reconhece, porque às vezes porque muita gente cobrou, né? Ou às vezes porque idealiza muito, às vezes tem um padrão muito elevado, às vezes realmente tem uma dificuldade de reconhecer a beleza que há em si, que na cabeça tem um padrão ali ideal, idealizado, né? Então acaba tendo esse tipo de dificuldade, né? Então tem ali a autoestima no que diz respeito à característica estética, tão somente tem uma autoestima no que diz respeito ao senso de utilidade, né? Então a pessoa é útil, a pessoa se percebe inútil, tem uma autoestima que diz respeito à sensação de capacidade, né? Então a pessoa se sente incapaz. Então quando faz alguma coisa, executa alguma coisa e alguém elogia, ela se sente estranha, porque ela se sente incapaz, né? Ela acha que não faz as coisas direito, né? Então acaba que não reconhece isso, né? Então, esses movimentos todos de autoestima, de autoconhecimento, têm a ver com crenças que a gente tem sobre a nossa identidade, né? Tem a ver com crenças que a gente tem sobre a nossa identidade. Então, se vocês vão ali recebendo feedbacks positivos em relação a certas características, comecem a prestar mais atenção nisso, comecem a perceber como vocês mesmos interpretam essas características que vocês estão recebendo como características ali apontadas como qualidade, como elogio. Então, comecem a duvidar de quê? Dos outros, que é o que geralmente a gente faz, né? Começa a duvidar dos outros. Não. Se tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito falando, eu tô começando a duvidar dos outros, cara. Quem é o errado na história? Pode ser eu, velho. E aí você vai fazendo ali um movimento de tentar racionalizar, desconstruir essa crença que você pode, de repente, ter sobre você, que aí dificulta se receber um elogio. Né? A Evelyn está dizendo assim, comigo acontece o oposto. Dizem que meu olhar intimida, mas não sei mudar. Beleza. Né? Em relação ao olhar, né, aí a gente teria que ver, teria que tentar entender, né, que tipo de mensagem você está passando, né, mas principalmente como você se comporta em determinadas interações, né, porque o olhar ele é uma interação social. Né? Então, que tipo de interação esse teu olhar intimida? Né? Como é que você interpreta as interações sociais? Né? Então, isso diz do teu olhar. Acaba dizendo do teu olhar. Por exemplo, eu tenho uma amiga, outra amiga. Só estou dando exemplo aqui das minhas amigas, né? Mas eu tenho outra amiga que ela tem um olhar completamente sensual, certo? Então, guardem isso daqui. Ela tem um olhar sensual, ponto. Então, na hora que ela olha, ela tem um olhar sensual. Aí ela faz um delineado gatinho para chamar mais atenção para o olhar. E ela tem uma crença. Qual é a crença que ela tem?
todos os homens vão tomar gosto comigo. Isso daqui pouco psicólogo fala, certo? Então, todos os homens vão tomar gosto comigo e ela tem um olhar sensual. Ela já sofreu situações de abuso e ela criou essa crença, né? Ela tem o que a gente chama de pensamento que generaliza, né? Então, se uma coisa aconteceu, então isso quer dizer que essa coisa vai acontecer toda vez, né? Então, aconteceu uma situação extremamente traumática, sofreu abuso e tudo mais, e aí todos os homens vão tomar gosto com ela. E aí, o que que ela emite? Ela emite um olhar sensual, um olhar sexualizado. E ela não percebia isso, mas ela emitia um olhar completamente sexualizado. Então, aí na hora que um homem conecta com ela, na hora que ela começa a falar com outro homem, ela está emitindo aquilo ali. É como se ela quisesse testar. Cara, eu vou testar aqui para ver se vai ter um que vai se safar, para ver se vai ter um que vai escapar. E o que que acontece? O tempo todo, homens tomando gosto, por conta do olhar. Que o olhar sensualizado tem um significado no imaginário geral. Então, quando o homem vai lá, olha para ela e ela tá com esse olhar sensual, o que que o cara pensa? Ela tá dando em cima de mim. Aí ele vai lá, dá em cima dela e ela confirma a crença, tá vendo? Todo homem dá em cima de mim. Mas só que ela estava emitindo ali um sinal, né, inconsciente pautado na crença dela, né? E isso tem a ver como ela percebe, como ela interpreta as interações sociais com homens. E aí, Evelyn, tenta perceber isso. Cara, meu olhar intimida. Então, como é que tu interpreta essas relações? São em todas as relações que tu tem esse olhar que intimida? Esse olhar intimidador, ele é uma defesa? Como é que você interage nessas relações sociais? E aí você vai começar a perceber, né, que ao interagir, você está interpretando essa interação. E aí, por isso, você está tendo um olhar intimidador. Então, para mudar esse olhar intimidador, você precisa tentar compreender como você interpreta essas relações. Paloma disse que não sabe lidar muito bem quando apontam características negativas. Sempre me falam que sou muito tímida, mas não gosto disso. E aí, Paloma, vem muito porque você mesma se relaciona de maneira negativa com essa característica. Você mesma se relaciona de maneira negativa com a timidez. Toda vez que alguém falar de alguma característica nossa que a gente conclui como negativa, que a gente percebe como negativa, toda vez que alguém aponta essa característica, se gera muito mal-estar na gente, é porque isso não está bem resolvido na gente. Então, geralmente, o tímido não tá de boa com a sua timidez. Geralmente, o tímido quer deixar de ser tímido. Não é isso? Então, nunca conheci nenhum tímido que, eu sou tímido e tudo bem eu ser tímido. Não. Sempre tem uma cobrança, né? Cara, eu preciso deixar de ser tímido, eu preciso deixar de ser tímido e tudo mais. Eu tenho. Não sei cadê, mas eu tenho um livro aqui chamado O Poder dos Quietos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Poder dos. Isso. Susan Cain. O Poder dos Quietos. E aí, o Poder dos Quietos, Paloma, vai falar sobre introversão. Não é muito bem sobre timidez, tá bom? Mas é sobre introversão. Aí tu pode botar lá no YouTube, eu acho que tem um TED dessa autora, que ela fala sobre a introversão. Não é timidez, mas é introversão. Tá bom? O Poder dos Quietos. Tu pode botar lá depois no YouTube, né? O Poder dos Quietos, que tu vai achar, tem um livro também. Ela fala sobre introversão, é diferente. Né? Eu, por exemplo, sou introvertido. Né? Eu acho que eu já falei, não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei algumas vezes na internet, né, que eu tinha maior dificuldade em lidar com a minha introversão. Né? Eu queria ser extrovertido.
Cara, eu quero ser extrovertido, eu preciso ser extrovertido e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí me colocava uma cobrança e eu me gerava uma tensão muito grande porque eu queria ser extrovertido, né? E aí toda vez que a minha introversão batia forte, eu ficava assim completamente chateado, culpado, frustrado, me odiando, porque eu nasci introvertido, né? E eu não tenho como mudar isso, né? Não tenho como ser extrovertido, né? Eu tenho como trabalhar a minha introversão, né? Então aí hoje eu já aceito minha introversão e estou de boa, né? Já sei quando ela pega, quando ela aperta mais, quando ela aperta menos e tudo mais. Já sei como é que funciona e eu estou tranquilo em relação a isso, né? Então o tímido, né? Ele não gosta quando a galera fala porque a própria timidez já gera uma pressão muito grande, né? É uma tensão o tempo todo, porque o tímido ele está tentando o tempo todo fazer o quê? Deixar de ser tímido. Só que quando ele se coloca essa pressão, aí é que ele fica tímido mesmo. Não tem como, é sempre uma contra-pressão, é sempre isso. É sempre um movimento. É sempre esse movimento, né? Sempre esse movimento. Beleza? O nome do livro, de novo, que você me indicou uma vez, eu anotei no bloco de notas e perdi. Foi referente em não conseguir pedir ajuda. Não lembro, Jéssica. Foi aonde? Foi aqui no Clube do Livro? Ou foi em outro lugar? Faço a menor ideia, não lembro não, ó. Foi no Insta. Depois me manda um oi lá para ver se eu tenho. Foi nas caixinhas? Se for na caixinha também já era. Ah, eu não sei. Não lembro não. Ah, era. Se um dia aparecer na lembrança, eu coisa. Ah, tá aí, Evelyn. Né? Foi nessa de deixar de ser tímida, comecei a questão do olhar, uma defesa, acredito. É isso mesmo. Né? Porque qual é o mecanismo do tímido? Né? O tímido acha que o outro está julgando ele. É por isso que às vezes eu falo assim, que a timidez é uma vaidade ao contrário, né? Muita gente fica assim, fica injuriado comigo quando eu falo isso, né? Ah, o que é timidez? Timidez é a vaidade ao contrário. Pô, mas eu sou vaidoso, pelo contrário. É tão vaidoso ao ponto de se preocupar com a crítica do outro. Entende? Então, esse é o movimento da timidez. Né? Então, o tímido, ele não é, ele é autocentrado, ele é tão autocentrado que ele se preocupa, né, com o julgamento do outro. Esse é o movimento da timidez. Então, ele trava, porque ele está tão preocupado se o outro vai julgar ele está tão preocupado se, cara, bem que meu fio de cabelo tá torto, e aí quem olhar vai falar mal do meu fio de cabelo. Ele está tão preocupado com a sua autoimagem que ele trava, certo? Então, como conseguir deixar de ser tímida é desapegar da autoimagem. O tímido, ele se leva muito a sério, sabe? Ele se leva tão a sério que ele trava. É por isso que eu vou apresentar um trabalho. Qual é a preocupação do tímido? É em errar? Não. A preocupação do tímido é, se eu errar, os outros vão me julgar. Então, o tímido, ele está sempre preocupado com o julgamento do outro. Por quê? Ele é apegado à sua autoimagem. Então, por isso que ele é um vaidoso. Então, ele é apegado com a sua autoimagem. Então, se alguém olhou, né, e viu assim, velho, tu tá meio bagunçado. Isso pro tímido é a pior coisa que tem. Meu Deus, eu tô bagunçado, cara, eu vou passar uma vergonha aqui, meu Deus. Pronto, já era. Né? Então, para você deixar de ser uma pessoa tímida, você precisa se levar menos a sério. Precisa desapegar um pouquinho dessa imagem que você carrega, que você tem. E aí, a consequência disso é se preocupar menos com o julgamento dos outros. Para evitar, nem sai. Pois é, fica se esquivando. Você vai trabalhando isso aos poucos. Eu também era muito tímido. Era uma pessoa extremamente tímida, cara. Extremamente tímida. Morria de medo de falar, morria de medo de perguntar, morria de medo de apresentar trabalho. Tá doido. Por quê? Estava muito preso ao julgamento dos outros. Mas hoje em dia eu acho que eu falo aqui com vocês até com um feijão no dente aqui, que eu não tô nem aí. Tá com feijão no dente, tô lá aí.
Ah, beleza, tirar aqui o feijão no dente, beleza, bora pra frente, tá, não sei o quê. Entendeu? Porque desapegando, cara, essa preocupação e tal. Né? Então o tímido, ele tem isso, ele se leva muito a sério mesmo. Né? Então tem que ter, para assim, aliviar um pouquinho essa timidez, é você começar a pensar nisso. Cara, eu vou precisar desapegar, né, desse medo do julgamento dos outros. Como? Me levando menos a sério. Desapegando um pouquinho dessa minha vaidade, no sentido de eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso gaguejar, eu não posso estar com o cabelo bagunçado, né, porque senão os outros vão me criticar e tudo mais, não sei o quê. Né? Você ri de si. Tá? E não achar que os outros estão se importando muito com você. Tá? Estão se importando muito com você. Sabe, ó, um exercício aqui. Com isso daqui eu vou encerrar, tá? Um exercício meio doido para as pessoas tímidas. Se você está me ouvindo agora e você é tímido, o que que você vai fazer? Você vai pegar um espelho de corpo inteiro, tá bom? Ah, ó, tu tem um espelho de corpo inteiro na minha casa e tal. Beleza, tu vai pegar um espelho. De corpo inteiro, ou o maior que você tiver na tua casa. Você vai levar pro teu quarto. Você vai se trancar no teu quarto. Você vai botar uma música. Você vai ficar pelado. Você vai ficar pelada e você vai dançar na frente desse espelho. Certo? Esse é o exercício para a pessoa tímida. Você vai dançar pelado na frente do espelho. E aí tu vai perceber, né? Alguns tímidos vão perceber o quão desconfortável é isso. E aí você vai entender que não é sobre os outros, é sobre você. Aí tua preocupação vai mudar. Aí você vai começar a ajustar o teu autoconhecimento. Porque não vai ter ninguém no quarto, só você. E mesmo assim você vai se sentir desconfortável. Então a timidez não é sobre os outros. A timidez é sobre você. Desconfortável só de imaginar. Esse é um exercício assim maravilhoso para a timidez. Tu fez isso, Otton? Fiz. Me senti extremamente desconfortável. Mas hoje eu já danço de boa. Bora ficar peladão na frente do espelho e dançar? Bora. E faço de boa. Tem a dancinha da vitória, mas só poucas pessoas conhecem a minha dancinha da vitória. Beleza, galera? Então é isso. Beijinhos, passei um pouquinho do tempo. Até, vou interromper aqui a gravação, até sexta-feira que vem. Tá bom? Então, próxima sexta-feira, nós vamos continuar aí no capítulo 7, tá bom? Então, leia o capítulo 7 aí para a gente continuar conversando. Tchau, tchau. Vou interromper aqui.